Diga comigo assim: construtores do reino eterno ou construtores das riquezas terrenas. Uau, pegou? Vamos de novo. Construtores do reino eterno ou construtores das riquezas terrenas. Uau. Deus hoje vai chamar a nossa atenção para dois reinos: o reino dos homens e o reino de Deus. Todos nós, de forma consciente ou inconsciente, somos construtores de um reino. Todos nós contribuímos, sabe, na construção, na evolução, no progresso desse reino. Seja o reino de Deus ou seja o reino dos homens, nós estamos em um processo, em uma parceria, sabe, nos tornamos mantenedores deste reino. Quando nós falamos sobre o reino eterno, obviamente nós falamos sobre o reino de Deus. Quando nós falamos sobre riquezas terrenas, obviamente nós falamos do reino dos homens. Sabe, e quando a gente olha para o reino dos homens, nós vemos que para as pessoas chegarem em algum lugar nesse reino, é exigido um sacrifício descomunal. No reino dos homens, para você chegar, sabe, no próximo degrau, para você conquistar algum benefício na vida, há um preço a pagar. Você já viu alguém no reino dos homens chegando no pódio, conquistando algum sucesso, sem suar, sem se sacrificar, sem se corromper? Você conhece alguém assim? Não. Porque o reino dos homens, ele cobra um preço altíssimo dos seus súditos. Mas em contrapartida, o reino de Deus não coloca exigências. Se no reino dos homens há um preço, no reino de Deus o preço foi pago. Compreende, sim ou não? Se no reino dos homens você tinha que fazer alguma coisa, no reino de Deus tudo já foi feito. Não, mas aplaude Jesus por isso, cara. Se você está entendendo o negócio. Sabe, no reino dos homens, ele é um reino exclusivista. O reino dos homens não é para qualquer um. Não são todos que podem participar do reino dos homens. Para entrar no reino dos homens, eles querem conferir o seu aspecto. Eles querem conferir o seu currículo. No reino dos homens, você precisa ser gabaritado. No reino dos homens, uau, para você ter uma cadeira, você precisa ter um status que cause impacto em alguém. No reino dos homens, não dá para participar dele um pobretão. No reino dos homens, não dá para participar dele um miserável. O reino dos homens, por mais que seja corrupto e banal, ele não tolera muitas coisas. O preço que ele cobra é altíssimo. Mas em contrapartida, o reino de Deus não tem exclusividade. O reino de Deus é para todos nós. O reino dos homens é para alguns. Você está comigo, sim ou não? Mas o reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para aqueles que se rendem ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O reino de Deus é para todos os pecadores que lavaram as suas vestes no sangue imaculado de Jesus. Toda vez que você chegar no reino de Deus, vai ter uma cadeira VIP para você. Toda vez que você chegar no reino de Deus, você vai assentar perto do altar. Toda vez que você se aproximar do reino de Deus, você vai ter uma pulseira e você vai ter acesso ao camarote. Você compreende isso, sim ou não?
Sabe, os homens naturais, eles vivem a desgastar por coisas. O reino dos homens, eles enfeitam coisas, enganam os seus clientes, os escraviza pelo sistema capitalista, e depois que eles adquirem certos produtos, eles vão perceber que aquilo não vale nada, que aquilo é um produto pirata, é falso, não vai gerar sustentabilidade, não vai gerar eternidade. E tudo que não gera sustentabilidade e também não gera eternidade é passageiro e você pode descartar. Você está compreendendo, sim ou não? Mas no reino dos homens, sempre um produto novo surge empiriquitado, enfeitado para enganar os seus clientes. E o grande problema é que esses produtos que nós, ou muitos de nós, ou alguns de nós, lutam para conquistar, depois que possui, percebe que isso não terá serventia alguma no seu futuro. Conhece pessoas que estão no reino dos homens morrendo, desgastando, se entregando totalmente, perdendo toda a família, perdendo, sabe, a paternidade, perdendo a vida conjugal atrás de coisas. Aonde eles vão chegar? Você sabe a resposta. Sabe, mas eu quero crer que Deus está levantando uma geração, não de construtores de riquezas terrenas, mas construtores do reino de Deus, do reino eterno. Sabe, eu creio que hoje você vai receber uma transfusão de poder, você vai receber uma impartição do Espírito Santo, e você vai canalizar agora os seus olhos não em coisas, mas em uma causa, em uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Há poucos dias eu preguei uma mensagem aqui, a qual nos despertava para termos cuidados com as distrações da vida. Você lembra disso? Distrações nem sempre são pecados, mas sempre elas vão nos afastar do propósito. Então você olha para uma distração, pincelando o que eu preguei há pouco tempo, e você olha para uma distração e você pensa, uau, que legal, que proposta boa, que bênção, nossa, Deus está nesse negócio, e você entra, e quando você percebe, você está sozinho, era uma distração, desviou o seu foco, enganou o seu coração, te distanciou de Deus. Sabe quem são os construtores do reino de Deus? Sabe quem são os construtores da eternidade? São aqueles que decidiram não se desgastar por qualquer coisa, mas decidiram se tornar mártires por uma causa: o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto muitos estão se desgastando por coisas banais, tem alguém se doando, tem alguém se entregando como um mártir por um propósito maior. Mateus 6,33, vamos ler isso? Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O texto de Mateus 6 é Cristo despertando os seus discípulos para algo de valor. Cristo chama a atenção dos 12 e da multidão que estava à sua volta, dizendo que os pagãos, eles correm atrás de roupa, de comida e de bebida,
E Jesus agora olha para a sua igreja, a sua congregação, e ele diz assim: pessoal, não sejam como os pagãos, que correm, que se desgastam atrás de coisas passageiras, mas busquem em primeiro lugar. Uau! Os construtores da eternidade, eles não desperdiçam a sua vida com coisas, porque eles estão ocupados pavimentando o caminho da eternidade. Você se considera discípulo de Jesus? Quem aqui se considera discípulo de Cristo? Levanta a mão lá em cima, se é que você é de Jesus mesmo. Uau. Pronto. Sabe qual que é a ordem do Messias? Busquem o meu reino. Toda vez que você busca outro tipo de reino, você está cometendo pecado. A ordem do Messias, a ordem de Deus para os seus discípulos, para os seus súditos, para os seus amigos, para a sua noiva, que é a igreja: busquem o meu reino, lutem pelo meu reino, sejam um construtor no meu reino, invista, sabe? Seja um mantenedor no meu reino. Mas muitas pessoas dizem que são de Jesus, dizem que pertencem a Deus, mas não fazem nada pelo reino de Deus. Eles se aproximam do reino de Deus para sugar o reino de Deus, para sugar os construtores do reino de Deus. Tem gente tão mal que ele não pode ver um construtor ocupado com uma enxada, trabalhando, para ele chegar para atrapalhar, enviado de Satanás. Deus está chamando a nossa atenção aqui hoje, para nós fazermos uma escolha. Você não pode, escute, você não pode sair daqui sem decidir em qual reino você vai investir. Cutuca o irmãozinho com muito amor, fala assim: você já está pensando em qual reino você vai investir? Quando Cristo diz para nós buscarmos o seu reino, Cristo está dizendo: abra mão do seu reino, abra mão da sua vontade, abra mão da sua paixão, se é que você quer o meu reino. Se você quer o reino de Deus, preste atenção, para de dar desculpa para Deus. Ai, eu não vou, ai, eu não posso, ai, porque eu não dá, ai. Você é falso. Você é morno. E Deus disse que vai vomitar a gente um dia. É decisão. Reino é decisão. Reino não dá para você ficar em cima do muro, compreende? Reino não dá para você ficar dividido entre dois pensamentos: ou você é do reino de Deus, ou você é do reino dos homens, que é o reino do diabo. Isso é muito forte, isso é muito profundo. A nossa vida, a nossa história com Deus exige um posicionamento. Enquanto você e tantos outros deixam de investir no reino de Deus, milhares estão levantando a bandeira luciferiana e investindo tudo que tem, todo o seu dia, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo no reino do diabo. Ao ponto de dizerem que o diabo não é tão mal assim. Enquanto você finge que é um cristão, enquanto nós fingimos ser discípulos de Cristo, tem alguém se entregando totalmente para o reino das trevas, de forma descarada. Cara, não, hoje ninguém esconde isso mais. Antigamente era uma coisa mais, sabe, secreta, na calada. Agora não, as pessoas vão para a rede social, as pessoas colocam no seu perfil, sabe, satanista, etc, etc. As pessoas se expõem. E agora nós, como cristãos,
não temos nada no nosso perfil que revela de fato quem somos, quem amamos, quem cremos e a qual reino pertencemos. Se você não se considera discípulo de Cristo, você deve buscar o reino dos homens. Você está perdendo tempo neste lugar. Se você diz que, não, eu não sou discípulo de Cristo, eu sou simpatizante do cristianismo, você precisa investir no reino dos prazeres. Você precisa investir no seu império. Você precisa morrer pelo seu patrimônio. Porque você precisa de coisas para mostrar para todo mundo que você deu a volta por cima, que você está por cima, que você é o cara, que você fez acontecer. Então se desgaste, se sacrifique, define o seu corpo espiritual e físico em busca do reino que você diz que acredita. Todos os construtores do reino dos homens, eles têm uma oração. E a oração deles é o seguinte: seja feita a minha vontade na terra. Todos os construtores de um reino terreno, eles não estão preocupados com nada a não ser as suas vontades. Tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno dos seus pensamentos, dos seus achismos. Satisfazer as suas vontades é prioridade, primordial. Sabe, mas quando a gente olha para os construtores do reino de Deus, eles também têm uma oração: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino se estabeleça em nós. Construtores de Deus têm uma oração: seja feita a sua vontade, não a minha. Porque você pode ser muito bonito, você pode ter uma conta bancária que causa inveja em alguém, você pode ter uma força descomunal, você pode ser uma potência, mas a sua vontade, olha para mim, sempre será terrível. Basta você fazer uma análise de vida e ver as vontades que você satisfez na sua vida, melhor dizendo, aonde você chegou. Quando você satisfez as vontades de ontem, antes de ontem, mês passado, ano passado, 10 anos atrás, aonde você foi parar? Mas você já pensou se você satisfizesse a vontade de Deus? Porque Jeremias diz para nós que os planos que Ele tem para nós são planos de nos dar um futuro, de nos guiar por um caminho de paz, de prosperidade, de riqueza e de abundância. Mas quando nós queremos trilhar os nossos caminhos, nunca vamos na direção certa. Sempre pegamos um atalho e distanciamos de Deus. Sabe, construtores da eternidade, eles fundamentam a sua jornada existencial no haja de Deus, não nos achismos do mundo. A voz de Deus são decretos para mim. Antes de eu entrar em qualquer situação, eu consulto Deus. Antes de que eu possa te ouvir, antes que eu me aconselhe com você, eu busco o conselho de Deus. Você compreende isso? Então uma pessoa que está focada na eternidade com Deus, ele ouve, ele dá um passo conforme a vontade de Deus. Ele não anda por conta própria, ele não segue o seu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração mente para nós, o nosso coração nem sempre ele é um amigo, mas quase sempre ele é um vilão.
Sabe, todo construtor de riquezas terrenas, ele vive atrás de superstições, de crendices, de achismos. O que você acha de eu fazer isso? O que você acha de eu... eu estou pensando, o que você acha? Você já notou que quando a pessoa, ele faz parte desse reino naturalista, toda vida que ele vai se aconselhar, ferve de pessoas, sabe, que não têm comunhão com Deus, que não fazem de Deus o seu fundamento, e ele se aconselha com essas pessoas para construir o seu sonho, para possivelmente chegar nos seus objetivos, mas não chega, não dá para ir. Sabe, eu quero ler Romanos 12 com vocês, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem, não imitem, não vivam conforme o padrão deste mundo. Sabe o que Paulo quer nos dizer? Não seja governado pelas pessoas do mundo. Não seja guiado por pessoas que não tenham comunhão com Deus. Paulo está dizendo, ele se refere ao mundo caído, ao mundo que já é do diabo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não refletisse sobre eles a luz da salvação. Então o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para que a gente não nos encaixe, não nos padronize ao sistema do mundo caído. Você não pode ser governado pelo mundo. Você é um homem de fé, amém? Então você ouve a voz de Deus. Você não está em crise, você está em Cristo. Você pertence ao Altíssimo. E Ele garante a vitória. Não importa o vale, não importa o caos que você enfrenta. Se Cristo estiver contigo, você vai sair dessa. Se Cristo estiver no seu barco, Ele não afunda. Se Cristo estiver no seu automóvel, ele não capota. Você compreende, sim ou não? Tá, mas vamos continuar a leitura. Mas transformem-se. Por quê? Pela renovação da sua mente. O que Paulo quer dizer? Metanoia. Mudança de mente, que é igual a arrependimento. Você quer viver algo novo? Você quer ser um cidadão do reino de Deus? Metanoia, se arrependa. Deixe Deus transformar sua mente. Deixa Deus trazer uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Uau! Você compreende isso? Você entende o poder que você tem? Você entende aonde você pode chegar? Você entende que você é imparável, invencível? Você compreende isso? Porque Deus habita em vós. Porque a nossa capacidade, a nossa força, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode aplaudir Jesus por isso? Vamos continuar a leitura. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então preste atenção. Há poucos segundos eu disse que a sua vontade, ela é banal, ela é ruim, ela é péssima. Mas e a vontade de Deus, pastor? Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Se você der créditos à vontade de Deus e trilhar o seu caminho e fazer da vontade de Deus o seu pavimento, você vai caminhar em segurança. Não é pastor, não é papa,
não é padre, é Ele, Jesus Cristo. Compreende, sim ou não? Sabe, os verdadeiros discípulos, eles vivem por um propósito maior. Os discípulos do reino dos homens, eles vivem para juntar coisas. Porque quanto mais você tem, mais poderoso você é. Mas no reino de Deus, os discípulos de Cristo, eles querem ter para compartilhar. Porque quanto mais você dá, mais rico você fica. Porque ninguém é rico pelo que tem. Somos ricos por aquilo que compartilhamos. Até um pobre, quando compartilha a sua escassez com outro necessitado ou com o seu próximo, ele se torna um milionário. Pegou a visão? Sabe, se a gente está falando sobre riquezas eternas, pastor, quais são essas riquezas? Quais são esses tesouros eternos? Porque também há uma riqueza terrena, e essa riqueza terrena é passageira, mas qual é a riqueza da eternidade? Porque o Senhor está dizendo sobre um reino de Deus, ele tem riqueza? Claro. Sabe, a riqueza de Deus é mediante a sua graça, que nos tornou em Cristo herdeiros e participantes. Diga comigo, herdeiro e participante. Você herda e participa. Você recebe e você compartilha. Tiago capítulo 2, versículo 5. Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Espera aí, o reino de Deus é uma promessa para quem? Para os pobres que amam a Deus. Essa pobreza aqui não tem nada a ver com finanças. A pobreza que Tiago, irmão de Jesus, traz para a nossa apreciação, não tem nada a ver com bens materiais, mas é a pobreza daqueles que compreenderam a sua dependência em Deus. É a pobreza que há no coração daqueles que compreendem que a fonte da riqueza está no Cordeiro de Deus. São os pobres de espírito, são aqueles que são insaciáveis, são aqueles que quanto mais recebem de Deus, mais querem de Deus. Eles nunca estão satisfeitos, nunca são abastados, porque eles são como uma terra seca. Quanto mais recebe, mais quer. O reino de Deus é para esses que amam a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, 32. Não, Lucas 12, 32, por gentileza. Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. É isso que está escrito? O reino de Deus é para aqueles que amam a Deus. Eu quero ler o último texto, Mateus 25, 34. Mateus 25,
34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação, desde a criação do mundo. Preste atenção, existe um reino eterno, preparado para todos que se rendem ao Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Por meio dele, nos tornamos amigos de Deus.